This is Arsenal. Contra-ataque, Martinelli passou, a bola é pro Martinelli, sobrou, Saka! Gol! Do Arsenal! Fala, Gunner! I'm upset. When I lose the small side of the games, I'm upset. Maybe we'll have a good surprise for you. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos, amigos e amigas, torcedores e secadores do Arsenal. Esse é o podcast do Fala, Gunner. Temporada 2, episódio 4. Como sempre, muito sobre o Arsenal e um pouquinho sobre o resto. Eu sou o Sérgio Kindzerek. Vamos falar da vitória do Arsenal contra o Preston North End por 3-0 pela Copa da Liga e da derrota, agora há pouco, para o Newcastle por 1-0 na Premier League. Tudo isso com os meus amigos Thiago Damulax e Hendrix Freire hoje, que substitui o Juliano. Bom, a derrota do Arsenal na Premier League, agora nós somos o quarto colocado, fomos ultrapassados pelo Forest, que bateu o West Ham por 3-0. E ainda podemos ser ultrapassados pelo Aston Villa, que enfrenta o Tottenham, e pelo Chelsea, que pega o Manchester United, ambas as partidas amanhã. Bom, então, no pior dos cenários, vamos para sexto. Thiago, muito bem-vindo. Infelizmente, mais uma derrota do Arsenal. Pois é, olá amigos, Hendrix, Sérgio e espectadores. Essa temporada não tá fácil, não seria nem um pouco fácil jogar contra o Newcastle do St. James's Park. O Arsenal tem tido dificuldades lá nos últimos anos, e aí a gente não esperava que fosse uma partida fácil, com certeza, inclusive porque o Arsenal continua todo desfalcado, né? Tá uma tristeza ver esse time desse jeito, e aí acabou que o pior aconteceu, mas eu vi muita gente falando, já entrou no como é que os ingleses falam, né? No vagão do Arteta out. Eu vi lá na Inglaterra, tem um monte de gente já batendo nessa tecla. E eu acho que isso é como se diz em inglês, uma overreaction, né? Uma reação exacerbada sobre o que foi o resultado de hoje. Mas, enfim, a gente vai conversar sobre isso aí ao longo do episódio. Por enquanto, é isso, lamentar a derrota e passar para os colegas. Hendrix, seja muito bem-vindo. Já é da casa há bastante tempo, mas nessa temporada 2, sua primeira participação. Cara, e aí, vai torcer pro Tottenham pra gente não ser ultrapassado pelo Aston Villa ou não chega a tanto? Jamais, né, Sérgio? Jamais. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão nos ouvindo aí no podcast. Eu jamais na minha vida vou torcer por uma vitória do Tottenham, né? Mas eu acho que a gente tem coisas a falar dentro desse último jogo que podem impactar o resto da nossa temporada, né? Não acho que a gente precisa, assim, tomar o que aconteceu hoje como um padrão. Como o Thiago bem colocou aqui no início, eu acho que ainda tem coisas a serem arrumadas, temos tempo para isso, mas eu não acho que a gente vai levar muito tempo para consertar essas coisas, tá? Então, vamos aí para os próximos detalhes. Vamos começar a discutir sobre o tema. Mas só uma informação, é a primeira vez desde maio de 2022 que o Arsenal perde 2 jogos consecutivos fora de casa. O Thiago já colocou que, né, lógico, é exagerado falar em Arteta fora, né, ninguém pensa nisso, eu acredito, assim, ninguém racional pensa nisso. E as lesões, obviamente, contribuem muito para esse mau momento do Arsenal. Mas, Hendrix, você acha que o que mais pode justificar esse momento? Somente as baixas dos nossos principais jogadores? Porque se a gente for ver, os outros clubes, né, os rivais diretos principalmente, também têm perdido jogadores pontualmente e não tiveram uma queda tão brusca. E mesmo com a queda, né, mesmo sem esses jogadores, será que é o caso, por exemplo, do Forest? Com todo respeito ao Forest,
estar na frente do Arsenal, Hendrix? Cara, vou dar uma opinião aqui, tá? É completamente feeling aqui. Eu acho que nos primeiros jogos ali em que a gente viu que tinha coisas a serem ajustadas, a gente não estava jogando tão bem quanto estava na temporada passada. Logo em seguida a gente começou a sofrer alguns lances polêmicos, expulsões, coisas que a gente poderia ter evitado. Eu tenho a impressão que o time não tá no seu melhor momento, não tá no seu melhor estado psicológico, assim. Eu tenho como afirmar isso? Não tenho como afirmar absolutamente nada disso, mas é um feeling, assim, parece que os caras não estão jogando com a mesma empolgação que eles estavam jogando na temporada passada. Então eu acho que é um somatório, na verdade. As lesões, bom, a gente vai falar sobre a falta do Odegaard ainda, né, mas eu acho que as lesões todas estão impactando muito forte, mas tem alguma coisa psicológica nesses jogadores que tá acontecendo. Eu acho que o Arteta não tá conseguindo fazê-los voltar a ser o que eles estavam na temporada passada. Mas é aquilo, é só uma opinião. Não sei se vocês concordam ou não. Thiago, você acha que é por aí, assim, falta ânimo nessa equipe? O Arsenal não começou muito bem a temporada, mas assim, isso não é uma novidade exatamente, né? Nas últimas temporadas o Arsenal também tem tido um início mais lento. E aí eu acho que o que faz a maior diferença nessa temporada é que o Arsenal começou mais lento e depois as circunstâncias fizeram o time continuar nessa... impedir o time de engrenar, né? A gente teve vários jogos com expulsão, como o Hendrix mencionou. Depois aí vieram as lesões, então o time não teve a oportunidade de engrenar, né? E aí eu acho que quando as coisas vão dando errado em sequência, eu acho que realmente isso abala o psicológico. Dá pra você ver que os jogadores não parecem estar no seu estado seu estado de espírito mais mais perfeito, digamos assim, né? Inclusive até o Martinelli, recentemente, ele que é sempre tão calmo e educado, né? A gente já viu ele nessa temporada xingando outros jogadores. Você vê que realmente não é o melhor estado. Mas é uma impressão realmente, né? Como o Hendrix falou, isso é uma opinião, né? É uma impressão que a gente tem vindo de longe. Quem tá lá dentro é que vai saber se é isso mesmo, né? Mas eu não acho que isso é o principal, não. Eu acho que realmente quando você perde as principais... O material humano é o mais importante aí, né? Quando você perde os seus melhores funcionários, obviamente o trabalho não vai ser tão bem feito, né? E eu atribuo a isso a fase ruim do Arsenal. E ainda assim, eu acho que a gente superestima a fase ruim do Arsenal, porque veja, as derrotas que o Arsenal teve, as derrotas não, os pontos que o Arsenal deixou pelo caminho foram pontos em circunstâncias bastante desfavoráveis. O Arsenal quase ganhou do City com 1 a menos por um tempo inteiro, empatou com o Liverpool com o time bem depenado na defesa. O Bournemouth ganhou o Arsenal com 1 a menos. Hoje o Arsenal perdeu para o Newcastle, ok, as condições foram normais. Só que, quer dizer, normais mais ou menos, né? O time continua bastante desfalcado. Só que o Newcastle sempre é muito difícil de enfrentar no St. James's Park. E inclusive nos últimos jogos que o Arsenal fez lá, o Newcastle abriu o placar e aí depois é muito difícil, porque o Newcastle é um time competente na defesa. E já é difícil quando o time tá completo, imagine quando não tá completo, né? Foi o caso. O Arsenal conseguiu criar muito pouco, mas não é porque o Arsenal tá ruim. O Arsenal tá ruim também, mas o Newcastle defende muito bem. E aí fica muito mais difícil. E aí o Arsenal tomou o primeiro gol hoje de novo. Então, obviamente, isso vai ser mais difícil. O jogo que o Arsenal ganhou no St. James's Park recentemente foi um jogo em que o Arsenal abriu o placar. E aí muda tudo, né? Muda completamente a dinâmica do jogo. E, inclusive, essa foi a primeira derrota do Arsenal jogando fora de casa no ano de 2024. Então é isso. Eu acho que a gente às vezes tem que colocar em perspectiva se a fase é realmente tão ruim quanto parece, quanto o sentimento da gente nos diz, né? Se a gente parar pra analisar mesmo, eu acho que a gente tem uma imagem diferente do que é a realidade. Eu concordo, só complementando, né? Eu acho que quando a gente para pra olhar
toda a temporada, a gente começa a olhar a sequência dos jogos que a gente vai ter, a gente começa a ter um pouco daquele feeling, né? Olha, eu acho que esse jogo aqui vai ser mais difícil, eu acho que esse jogo aqui vai ser mais fácil, tal, tal. Jogar contra o Newcastle fora nunca foi fácil. Então, a derrota não é que ela é esperada, mas ela é aceitável. Não sei se é a melhor palavra aqui. Eu não acho, por exemplo, que a gente iria passar uma temporada inteira invicto, né? Assim como fizemos em 2004. Sim. Mas em algum momento a gente ia perder. E eu acho que perder fora para o Newcastle é algo aceitável. O que não é aceitável eu acho que são detalhes dentro do jogo que são dificuldade de criação de jogadas, dificuldade de chute ao gol, né? Isso não é aceitável, eu acho, num contexto de um Arsenal que, em tese, se reforçou, em tese estava ali lutando por um título, que a expectativa era muito alta. Isso não faz sentido. O time, sim, tem seus desfalques, mas não acho que era um jogo que a gente não consiga criar absolutamente nada, entendeu? Alguma coisa tinha que ter sido feita. Então, perder, ok, eu acho que faz parte. No meio do caminho a gente ia perder mesmo. A derrota pro Bournemouth foi algo que é algo fora da curva, tipo, beleza, a gente jogou com um a menos, não é fácil também jogar contra eles, então... Ganharam do City hoje, né? Exatamente, né? É um time chato. Então, assim, eu acho que a derrota de hoje, ela é aceitável ao longo prazo, digamos assim. Eu acho que não é como se fosse o final do mundo. Mas, espera aí, tem coisas que a gente precisa consertar, sabe? Olha, essa falta do Odegaard. Cara, beleza, a gente não tem ele, o que a gente faz por isso? Não é possível que a gente vai ficar 3, 4, 5, 6, 10 jogos sem ele e 10 jogos sem criar nada. Não tem condições. Então, eu acho que são essas as coisas que a gente tem que começar a se questionar, assim, porque a derrota em si acontece, velho. Tipo, é horrível perder? Sim, mas ia acontecer em algum momento, sabe? Não é o fim do mundo. Eu concordo com você e eu, inclusive, só que eu adicionaria o seguinte: a gente jogou jogos bem duros sem o Odegaard. A gente jogou contra o City, contra o... Qual foi o outro time grande da Premier League? O Liverpool. Jogou contra o PSG. A gente pegou uns jogos bem difíceis sem ele que a gente conseguiu criar alguma coisa. Sim. Né? A gente conseguiu dominar parte do jogo contra o Liverpool. Dominou o PSG e tal. Então, assim, eu acho que a gente até achou uma alternativa. Demorou ali uns 2 jogos, mas a gente achou uma alternativa sem ele, né? Que é o 4-4-2, que a gente usou hoje, né? Mais ou menos. Com a diferença que a gente funcionou muito melhor quando tinha Partey e Rice no meio, né? Hoje a gente não teve, né? O Partey tava jogando na lateral direita, ficou o Rice e o Merino. E o Merino, eu acho que eu posso até aproveitar para falar isso, o Merino não convenceu ainda, né? Não se adaptou direito ao time, ainda tá destoando. Meio que o Havertz também demorou para se adaptar ao time, né? Então também não é nem dizer que dá para dizer que foi uma contratação ruim, que deu errado, nada disso, é questão de tempo, né? Com certeza é um salto grande do cara sair da Real Sociedade para jogar no Arsenal. Mas enfim, tem esse detalhe. Aí hoje o time não tava assim com, né, as peças não estavam as ideais. Mas o que eu tô dizendo assim, o time até achou alguma solução, né, para jogar sem o Odegaard. Agora, realmente tem jogadores que são insubstituíveis, né? Se na época lá do Barcelona de Guardiola, Messi se machucasse, o time não tinha como substituir ele, certo? Né? O cara jogava era o precursor do falso 9, não tinha ninguém a substituir ele. O time ia ter que achar outro jeito. E eu acho que qual outro jogador, assim, você poderia dizer que faria as coisas que o Odegaard faz, né? Não tem, eu acho, ninguém. Porque ele não só é um criador, como ele também é o cara que lidera a marcação-pressão. O cara corre o jogo inteiro, né? Então, assim, é difícil realmente. Aí eu acho que dentro das possibilidades, assim, realistas, acho que a gente até fez bem, conseguiu substituir ele bem. Agora, não dá pra negar que o time realmente perde muito quando né, não pode usar ele. E, inclusive, um comentário que eu ia fazer quando a gente fosse falar sobre o Preston, mas acho que cabe aqui, é que, guardadas as devidas proporções, né, porque o Preston tá lá na zona de abaixamento da segunda divisão, mas o Arsenal também tava com um time de reserva, jovens em campo e tudo mais, então, assim, tinha um desnível, claro, mas não era um desnível
tão absurdo quanto se fosse o Arsenal titular contra o Preston. Mas o que eu tô querendo dizer aqui guardadas as devidas proporções, o Arsenal contra o Preston jogou com o 4-3-3 usual. Né? Jogou no meio com o Aneri, Jorginho e Merino, não foi isso? Foram eles três. E é incrível como fica mais fácil de você controlar o jogo quando você arma o time desse jeito, né? O Aneri fez a festa no jogo, fez um gol, jogou uma bola no travessão. É claro que a gente não vai esperar que ele vai fazer a mesma coisa contra o Newcastle. Né? tem um desnível grande aí. Mas eu digo assim, se o Arsenal pudesse continuar armando o time da mesma forma que vinha armando, a gente estaria falando de um campeonato completamente diferente, né? Até o momento. Vamos falar mais sobre esse jogo contra o Newcastle. Vou passar aqui a escalação inicial. É o que vocês já comentaram, né? O Partey estava na direita, seria, digamos, uma diferença. O Ben White até entrou do decorrer do jogo, né, no segundo tempo, mas ficou no banco. Saliba e Gabriel Magalhães. Gabriel Magalhães voltando ainda de lesão, né? Então a gente não sabia em que estado estava o Gabriel. E o Timber também. O Timber tá O Arteta falou, né, que o Gabriel... desculpa, é só para dar a informação de que o Arteta falou que o Gabriel poderia ter jogado contra o Preston. Ele só não jogou por precaução, para poupar. Então, ou seja, tá ainda assim fora de ritmo, pelo menos, né? O Timber tá num vai e volta ali também de lesão. O Bukayo Saka já jogou o jogo anterior, mas também não tinha jogado os 90 minutos, agora jogou. Rice e Merino e o Martinelli seria o meio campo, né? E os dois atacantes, o Trossard e o Havertz, que nenhum dos dois é 9 e nenhum dos dois é 10, né? O Trossard faz um papel ali às vezes de 10, o Havertz faz um papel às vezes de 9, mas trocam bastante de posição ali. Hendrick, você acha que o Thiago já adiantou um pouco sobre a diferença que a gente joga no 4-3-3 e no 4-4-2? Você faria diferente alguma coisa da escalação inicial? Você pensou em alguma coisa que o Arteta não pensou? Olha, eu até mesmo durante a partida comentei no nosso Twitter ali sobre a entrada do Partey, né? E eu falei, olha, eu não consigo entender como que a gente tem o White no banco e o Partey continua entrando na direita. E aí muitas pessoas acabaram me respondendo falando que tinha uma questão física do White, em que ele não poderia jogar o jogo inteiro. Bom, eu sinceramente não sei qual é a questão física do White, né? Eu não sei se alguém sabe exatamente o que ele tem. Por que ele consegue jogar alguns minutos e ele não consegue entrar como titular? Não sei. Ele pode entrar de titular e ser substituído no meio tempo, por exemplo? Eu não sei. Eu só sei que, na minha perspectiva, a gente perde muito em poder ofensivo com o Partey na direita. A gente perde a capacidade que o White tem junto com o Saka de fazer aquelas passagens que ele faz, de fazer tabelinha, puxar marcação. O White é muito bom nisso. O Partey não. O Partey, ele é um cara mais... ele tá sempre muito preocupado com a defesa. Eu brinquei até na semana passada também no Twitter falando que será que a gente pode falar que o Partey é um dos jogadores mais consistentes da nossa temporada? Sim, ele é consistente. Ele traz algum brilho para as nossas jogadas? Não. Mas ele tá fazendo o que é pedido para ele, assim. Só que é isso, a gente perde muito. Então o Saka fica extremamente isolado. Então deu para ver isso quando o White entrou no segundo tempo. Foi em torno ali dos 70 minutos mais ou menos, né? O Saka foi mais acionado, várias vezes acionado depois que o White entrou. Então eu acho que, respondendo a pergunta sobre a escalação, muito provavelmente eu acho que eu teria entrado com o White titular. Se ele pode entrar no segundo tempo, ele pode entrar de titular. Eu não consigo entender realmente qual que é a questão física que bloqueia ele de entrar como titular e ser substituído depois. Pra mim, qual que é a grande diferença? Não sei. Mas é isso, eu acho que essa é a grande mudança que eu faria. Tá? E aproveitando o meio campo, eu acho que eu manteria com o Partey ali ao invés do Merino.
Então, acho que o Merino pode ser um cara que pode entrar no segundo tempo para dar uma outra dinâmica, mas não titular assim. Eu acho que a gente tá perdendo muita possibilidade assim de atacar. Então, eu acho que hoje era um jogo para ser um pouco mais ousado. A gente precisava desses 3 pontos. A gente ia jogar contra um time que é muito sólido defensivamente. Tava jogando fora. Precisava de um pouco mais de ousadia realmente assim na escalação. E não rolou. Então, acho que seriam essas duas mudanças que eu faria. Thiago, quer complementar ou discordar? Não, esse ponto do White entrar jogando no início ou entrar no segundo tempo é um bom ponto, porque realmente não faz diferença nenhuma ele começar e ser substituído no intervalo ou aos 60, realmente não faz diferença. E definitivamente o time perde quando o Partey joga na direita. Defensivamente ele vai bem, a não ser que o ponta seja velocista, né? Porque aí é uma tragédia. Mas se não for o caso, ele vai bem, muito bem na marcação. Só que ofensivamente ele é nulo, né? E aí acontece um problema também que fica um desequilíbrio, que o Timber jogando na esquerda, ele não tem apoiado tão bem, né? Não sei o que vocês acham sobre isso, mas ele não se achou ali na esquerda. Já na direita eu achei que ele foi muito bem. Inclusive eu disse alguns episódios, não me lembro qual, e mantenho minha opinião que no fim da temporada provavelmente o Timber vai ser titular na direita, mesmo com o White disponível. Porque na direita ele vai muito bem, mas na esquerda não. Na esquerda realmente ali a posição é do Calafiori e ninguém tira. E aí realmente o time perde bastante. E é o que eu tava dizendo, o Merino, ele quando jogou como titular até hoje, não ofereceu quase nada, né? No ataque ele não ofereceu grandes alternativas e na defesa, na parte defensiva, que era uma das grandes características dele, né? Uma das características que motivou o Arsenal a trazer ele é que ele ganhava muitos duelos. E ele não tem sido esse grande reforço defensivo que a gente imaginou que poderia ser, né? Inclusive, hoje eu acho que um fator determinante para o jogo ter sido do jeito que foi é que o Arsenal ganhou só 43% dos duelos. E na temporada a média é por aí também. É uma temporada atípica nesse sentido para o Arsenal. E como tem aqui na vinheta do podcast, né, o Arteta falando revoltado, ele dizendo que fica revoltado quando o Arsenal perde os duelos. Né? Então ele tem bem o que estar revoltado, porque hoje só 43%. E isso faz muita diferença. Inclusive, aí eu volto até o ponto que o Hendrick estava fazendo sobre o psicológico. Se você tá numa partida em que o tempo inteiro você tem duelos e você perde a maior parte dos seus duelos, você tá o tempo inteiro recebendo uma derrota emocional, né? E isso vai acumulando. Inclusive o Newcastle fez muitas faltas táticas. Eu não sei se normalmente é assim, que eu não assisto todos os jogos do Newcastle, ou se foi alguma coisa específica para enfrentar o Arsenal, porque isso inclusive é uma estratégia que é comumente usada por treinadores ao redor do mundo, né? Se você vai enfrentar um time que é muito mais técnico do que o seu, você tenta quebrar o jogo o máximo possível, né? Picotar o jogo. E o Newcastle fez isso muito bem, parou o jogo. No fim, o Arsenal acabou fazendo mais faltas do que o Newcastle, mas foi 18 contra 16. Mas especialmente no primeiro tempo, o Newcastle estava o tempo inteiro parando as jogadas com falta. E o Arsenal perdendo os duelos. Então você vai somando isso aí tudo, acho que isso realmente tem um impacto no time. Ó, só para corroborar aqui que o Partey e o Timber, o Partey ele teve a melhor nota no SofaScore do time, titulares e os que entraram no decorrer da partida, 7.4. E o que o Hendricks falou, ele não vai bem no ataque, né, teve pouquíssimos participações ofensivas, mas de defesa ele teve 9 grandes duelos e ganhou 5. O Timber teve 8 duelos e ganhou 3. Duelos aéreos, né, pelo alto, o Timber teve 1 e ganhou 1. O Partey teve 1 e ganhou 1. E o Timber teve 2 e não ganhou nenhum. Foram 82 toques do Partey contra 51 do Timber. Então ele teve uma participação realmente ruim hoje. O Timber não foi tão bem, né? Também senti isso que vocês comentaram. Sobre duelos aéreos que você estava falando, inclusive eu acho interessante comentar uma coisa. Eu vi o povo criticando o Havertz no Twitter, no X, falando que o Havertz está perdendo muitos duelos aéreos, que o aproveitamento dele o aproveitamento não, que ele perde muitos duelos aéreos. Eu acho que ele está em primeiro. Acho que é o jogador que mais perde duelos aéreos. Só que aí o povo não bota o seguinte, é que ele também é o terceiro que mais ganha. Né? Então tem que ver o aproveitamento, né? Sempre dá pra... Os números é aquela coisa, né? Você pode maquiar pra mostrar o que você quiser.
Então, isso do Havertz, hoje ele teve 4 duelos aéreos e perdeu todos. Não teve nenhum duelo aéreo com sucesso. Não, sem dúvida, né, amigos? Timber hoje talvez não foi tão bem, mas eu não sei se é por conta do Gordon, né? Ele enfrenta o Gordon ali pela direita e o Gordon foi muito bem hoje. Inclusive, o cruzamento que ele deu pro gol do Isaac foi preciso, né? Até existe essa discussão de quem foi o erro ali, né? Foi do Gabriel Magalhães, porque foi nas costas do Gabriel, entre o Saliba e o Rice também estava na jogada, mas realmente o Gordon fez o que quis ali pela direita, né? Vocês não acharam? Na minha avaliação da jogada, eu acho que o erro maior é do Timber em não acompanhar, porque o cruzamento do Gordon ele teve tempo para pensar, calcular, ver a movimentação do Isaac. Então, eu acho que ali ele deveria ter apertado um pouco mais, que ele teria tirado talvez um pouco de força do cruzamento. Pode até ser que o cruzamento fosse na direção do Isaac, mas não tão preciso, né? Foi um cruzamento assim incrível, incrível. Foi um golaço, vamos ser bem sinceros. Foi nível Beckham. Exatamente, foi um golaço, a gente precisa admitir isso. E quando a gente vê um time adversário fazendo um golaço em cima da gente, é onde a gente fala, bom, peraí, alguém errou aqui. Na minha avaliação, quem errou foi o Timber. É aquele erro de tipo, não é um erro como você, sei lá, dá um passe pra trás e dá a bola pro adversário. Não é um erro absurdo, mas é um erro de tipo posicionamento mesmo, assim, é aquela coisa, você dá espaço pro cara cruzar, ele faz isso o dia inteiro, ele é profissional, ele vai fazer um puta cruzamento, sabe? Mas a jogada toda foi muito bonita, porque o Isaac pega a bola, ele, ao invés de ele avançar sozinho, ele tinha espaço para avançar sozinho ainda, ele tinha a possibilidade de enfrentar o Gabriel ali no 1x1, ele preferiu não fazer isso, ele toca pra direita, não me lembro pra quem tá na direita dele, mas esse cara toca pro Gordon, né? E o Gordon vem passando, tipo, tranquilo, sem nenhuma marcação, assim. Então eu não sei, eu acho que quem errou foi o Timber. Jamais eu acho que o Gabriel tava esperando um cruzamento perfeito como aquele. Então, sei lá, essa é a minha avaliação, o que vocês acham? Eu não assisti de novo agora pra especificamente ver em quem eu boto a culpa, mas eu vou com a minha impressão que eu fiquei ao vivo. Provavelmente foi o Timber, porque ele... Eu acho que normalmente ali o comportamento do lateral seria ficar mais por dentro e esperar dar um pouco de campo, mas esperar o zagueiro o ponta ir afunilando. E ele abriu pra meio que tentar fazer o X1 ali, e isso acaba deixando um espaço entre ele e o zagueiro, que no caso era o Gabriel, o zagueiro pela esquerda. Então o Gabriel teve que avançar um pouco para diminuir esse espaço nas costas do Timber, e aí com isso ele acaba se distanciando do Saliba, que aí o cara cabeceia, o Isaac cabeceia entre um e outro. Então eu chuto que foi esse o problema. Vamos falar mais ainda também sobre essa formação inicial. O Thiago puxou um ponto interessante, que a gente está jogando hoje no 4-4-2, não hoje, né, gente? Dos últimos jogos talvez já tenha jogado. Mas em outros jogos, aí vocês vão lembrar melhor do que eu, até na temporada passada, quando a gente não tinha o time completo, inclusive o Odegaard, o Trossard jogou no lugar do Odegaard, mas a formação 4-3-3 foi mantida. Por que vocês acham que hoje não daria pra gente fazer com o Trossard no lugar do Odegaard e manter mantendo a formação do 4-3-3 original, Thiago? Cara, eu não me lembro da gente ter jogado com o Trossard ali fazendo aquela posição, jogando pelo meio. Eu realmente não me lembro disso. Mas se você tá dizendo, eu acredito, mas eu não me lembro mesmo. Porque eu acho que realmente não faz muito sentido, porque o Trossard não tem a dinâmica pra defender, né? Pra ir, voltar ali, fazer a marcação-pressão. O Trossard é um jogador mais, assim, ele tem uma linguagem corporal mais de preguiça, né? É a minha impressão, pelo menos. O Havertz teria mais condição de fazer isso, né? Inclusive porque o Havertz já jogou, ele surgiu jogando como meia, né? O Havertz como 9 é uma invenção recente.
Aí até faria sentido o Havertz por ali, mas não sei, eu acho que eu acho que faz mais sentido jogar do jeito que tem sido, pra falar a verdade. E outra coisa também, né? Se o Arteta acha que isso é melhor, eu não tenho condição de contra-argumentar ele, né? Olha, ó, durante a partida hoje, eu cheguei a pensar na possibilidade do Saka fazer a do Odegaard. Já pensei nisso também. Assim, é claro que a gente muito provavelmente iria desgastar o Saka até mais do que ele já é desgastado. Mas por que não tentar? Por que não tentar essa variação, né? Então, a gente tá com uma boa gama aí de pontas. Pô, a gente tem o Trossard, a gente tem o Martinelli, a gente tem o Sterling, enfim, o Gabriel Jesus. O próprio Jesus. Gabriel Jesus, ou seja, a gente tem 4 caras pra fazer essa variação e não tem nenhum pra fazer a variação do Odegaard. Por que não a gente não pode... Beleza, o que a gente fez? A gente não, o Arteta, né? Ele trouxe o Trossard para tentar simular a função do Odegaard. Isso é o que eu entendo olhando como os jogadores atuam dentro de campo. Então eu acho que isso era a ideia dele. Ao invés de fazer com o Trossard, por que a gente não faz isso com o Saka? E coloca na direita talvez o Jesus, talvez o próprio Trossard. Sim. Não sei, eu acho que falta um pouco também dessa tentativa, ou às vezes tentar por alguns minutos dentro do campo, sabe? Dar a orientação para os jogadores inverterem. Olha, inverte Trossard com Saka, faz a variação vocês dentro de campo por, sei lá, 10, 15, 20 minutos, vamos ver como é que funciona. Porque o Saka, ele tem um bom... uma ótima qualidade de passe, que é muito acima do Trossard, né? A gente viu hoje, inclusive, já que eu tô falando do Trossard, já vou engatar e meter o pau. Ele jogou péssimo hoje, tipo assim, ele foi péssimo. Até na nota do SofaScore que tá aqui, ele tá acima do Martinelli. Pra mim isso tá completamente errado. Eu não consigo entender como que deram uma nota maior pro Trossard do que pro Martinelli, por exemplo. Não que o Martinelli tenha sido uau. Martinelli também não jogou nada hoje. Não, ele não jogou nada. Mas assim, na minha visão, ele pelo menos não errou a mesma quantidade que o Trossard errou. Então, foram passes errados, sabe? É atraso de jogo, é aquele toque a mais na bola que atrasa uma passagem de alguém. Então, enfim, eu acho que a gente poderia ter pensado um pouco melhor nessa função do Odegaard. Não acho que Trossard tá funcionando para isso. Eu não sei quando o Odegaard vai voltar. Estão falando que ele pode voltar em breve, né? Depois da data FIFA, né? Então, e a gente tem que pensar numa variação nova aí, né? Por que não testar o Saka ali? Eu, sinceramente, acho que o Saka é um jogador que, com o passar da carreira dele, ele vai se tornar esse cara. Eu não acho que ele vai... Eu acho também. Eu não acho que ele vai ser um ponta o resto da vida. Ele não vai jogar ali... Ele não vai fazer o que ele faz o resto da vida dele. É a minha... sei lá, meu chute. Então, por que não tentar ali, sabe? Será que nos treinos eles não fazem esse tipo de variação? Então, sei lá, eu acho que faltou um pouco dessa... o que eu falei no começo, talvez ousadia, não sei. Eu acho que eu colocaria também testaria, mas eu acho que quando eu falei Trossard e Havertz, talvez fosse ao contrário, né? O Havertz mais recuado, às vezes o Trossard já tenha feito o papel de falso 9. Mas no atual cenário, o Jesus, será que não pode jogar ali como 9 e o Havertz um pouco mais para trás, também no lugar do Odegaard? Dá também. Tipo, porque o Trossard realmente ele vem em várias partidas ruins, né? Eu não gosto. O Trossard, ele entra muito bem no segundo tempo, né? Total, ele é um jogador que traz um tipo de explosão, né? Eu acho que ele dá um ritmo novo
uma partida que tá entrando num marasmo e tal, você coloca ele ali com 60 minutos, o Trossard ele traz um outro ritmo, e a gente viu isso acontecer quantas vezes temporada passada. Então, assim, a cada, sei lá, 2 jogos que ele entrava, pelo menos, como reserva ali aos 60, 50 minutos, ele trazia uma coisa diferente e fazia um gol, pelo menos um passe, ele mostrava alguma coisa diferente. Eu não acho que ele é um bom jogador pra ser titular, e tipo, não é que ele é ruim, não, ele não é ruim, ele só não tem o físico, talvez. Eu acho que é um pouco do que o Paulo fala sobre o Trossard. Ele é muito fominha, ele atrasa a jogada. Eu não sei, ele não sei. Eu não sou o maior fã do mundo, assim, do Trossard. Agora, o que você falou sobre o Havertz recuado, eu não gosto. Eu jamais faria isso. Eu acho que ele já provou que ele não é pra jogar recuado, pelo menos nesse time do Arsenal. Pode ser que ele seja vendido pra um outro clube e vá bem no meio campo de alguém. Pode ser, mas no Arsenal eu acho que ele não faz bem esse papel. Ele realmente tem que ficar lá na frente, ele tem que brigar como um cara de área, enfim, tentar ganhar uns duelos no alto, alguma coisa assim. Mas fazer a do Odegaard, pelo amor de Deus, eu acho que seria a pior coisa possível. A gente fica quase nulo no É meio o que ele campo. tem feito, mais ou menos, né? Ele tenta, né? Mas Tentar é a palavra-chave. Fala, Thiago, como você resolve o problema de criação? Eu queria ver o Saka no meio também. Eu concordo com o Hendricks. Tem uma. Eu não sei se eu afirmaria que ele vai terminar a carreira jogando pelo meio, mas eu acho que tem uma grande possibilidade disso acontecer. Inclusive porque jogadores como ele acabam sendo muito caçados, né, fisicamente. Às vezes o cara começa a ter lesões ali provocadas por adversários imprudentes, e aí o cara acaba não tendo nem condição mesmo de... peraí, não vamos longe, o Neymar não tem mais condição de jogar de ponta há muito tempo, de tanto que acabaram com o físico dele, né? Agora, eu acho que o Arteta não faz isso pelo seguinte: o Arsenal não tá numa grande fase, e das poucas coisas que funciona bem é o Saka na direita. Eu acho que acaba sendo difícil de você justificar, você tirar a coisa que funciona melhor no seu time e que está disponível, e você desmantelar ela para tentar consertar uma outra. Eu acho que isso realmente acaba sendo difícil de justificar. Porque a gente, como torcedor, a gente só se importa com a gente tem um outro tipo de envolvimento, né? Eu acho que você, como funcionário ali do clube, né, tendo que mostrar serviço, eu acho que é difícil de você justificar para os seus chefes tirei aqui o nosso melhor jogador que tá disponível, tirei ele e botei aqui para testar na outra posição. Eu não sei se é isso, mas eu acho que tem esse fator, assim. E o Arteta, eu acho que eu gosto muito dele, eu acho que ele tem muitas qualidades, mas uma coisa que eu acho que falta um pouco nele é de ter uma predisposição maior para arriscar coisas. Eu acho que as coisas que ele testou assim de diferente foram muito porque realmente não tinham o que fazer. E eu acho que nesse caso, eu acho que a gente não tá nessa situação ainda de não tem outra coisa para fazer, né? Só isso, né? Só essa tentativa que tem. Eu acho que não é o caso ainda. Porque fora isso a gente poderia citar o quê? O Partey jogando de lateral direito. Isso aconteceu quando realmente não tinha opção. Que foi mais que teve? O Havertz foi jogar de atacante também, né, por circunstância. Não, ele estava jogando no meio antes. Enfim, não vou parar para lembrar todas as vezes que aconteceu isso, mas na maioria das vezes ele meio que foi provocado a testar alguma coisa, né? Não é muito a característica dele. é muito aquela vibe de... Enquanto a tática dele tá dando certo, ele não vai mudar muita coisa. Eu acho que isso ficou muito claro na temporada passada, né? A gente ganhou uma série de jogos, a gente fez uma sequência muito boa de jogos, pô, fomos líder durante uma boa parte do tempo, etc. E ele não tinha uma variação quase nenhuma ali, então a gente teve uma grande... eu não me lembro de grandes lesões na temporada passada. Não teve. Não teve durante a temporada, então assim, a gente jogou com um time quase perfeito, quase praticamente completo, etc. Então não teve muita variação. Ele só se mexe na hora que ele realmente precisa, sabe? E eu não acho que esse é o tipo de como é que eu posso falar? É difícil falar isso, né? Mas eu acho que eu gostaria de ver o Arteta mais
ativo na hora que a gente tá ganhando também. Então, pô, quando a gente tá ganhando, por que que você não tenta jogar... Ah, a gente tá ganhando 3-0 ali do Preston North End. Cara, tenta colocar o Saka ali na função do Odegaard pra ver. A gente já tá ganhando o jogo mesmo, vamos ver como ele Sim. funciona, sabe? Então, assim, eu acho que falta um pouco dessa... Eu não sei. É difícil falar do Arteta, porque se eu começo a falar muito, eu começo a criticar, aí os ouvintes não gostam muito, mas... enfim. Falta Mas ele é inventividade. jovem também, né? Isso. Gente, é isso que eu ia falar. A gente tem que lembrar que ele não é um técnico experiente. Assim, ele não profissionalmente, ele não tem grandes não é nem feitos, mas assim, grande tempo mesmo à frente de equipes, É. né? É a 4ª temporada, né? Exatamente. E o Arsenal é o primeiro time que ele é o técnico principal, né? Agora, então eu vou puxar uma outra coisa que a gente já comentou em podcasts anteriores, que é elenco. O Thiago sempre fala que nós temos um bom elenco, não é isso, Thiago? A questão é que machucou aqui, machucou ali, aí também não tem milagre. Mas, cara, Temporariamente não temos. temporariamente não temos um grande elenco, exato. Mas agora a grande questão é a criação. Assim, eu lembro que, não sei se foi a temporada passada ou anterior, que machucou o De Bruyne, talvez um dos pilares do time do Guardiola no City. E ele colocou o Gundogan e funcionou tão bem quanto naqueles trechos. Não, foi o praticamente. Álvares. Não, Foi o teve Julian o Álvares. Álvares. Não, teve o Álvares, mas antes do Gundogan sair pro Barcelona, Sim. o De Bruyne também machucou e entrou o Gundogan no lugar. Eu lembro que eu falei, caramba, o Gundogan pra mim era um volante duro e pra jogar como 10 praticamente, e funcionou super bem. Então assim, não tô queimando o Arteta, não é essa a ideia, mas assim, elenco, assim, quebrou o Odegaard, criação tá prejudicada, né? Aí a gente vai entrar na discussão do Anelli, mas vocês não acham que talvez o elenco ainda tenha algumas peças que a gente precisa acrescentar para falar sobre ser campeão? O que você acha, Thiago? Você que é o defensor do Acho nosso que elenco. Sim. E continuarei defendendo momentaneamente. Mas é porque eu acho que a gente não deu tempo ainda pra gente conseguir fazer a montagem do elenco como deveria ser, né? Eu falei isso no último episódio, né? A gente não tem 115 acusações de quebra de fair play financeiro nas costas, né? A gente tenta fazer as coisas dentro das leis. E que a gente saiba, né? Porque daqui a pouco pipoca um escândalo também, eu não me responsabilizo. Mas dentro do que a gente sabe, né? Do clube respeitar essas regras, a gente não teve condição ainda, né? Mas vai chegar esse dia, com certeza. Eu acho que alguém pode fazer um comentário, assim, crítico dessa temporada, que a gente dispensou 2 jogadores de criação, né? Que foi o Smith-Rowe, que tem jogado bem pelo Fulham, e o Fábio Vieira, que tá emprestado ao Porto, mas se machucou, não sei nem se ele tá jogando pelo Porto. Mas é que nenhum dos dois convenceu também, né? Mas nessa hora de desespero, você haveria de dizer que seria melhor ter eles do que não ter ninguém, né? E eu sou obrigado a concordar, né? Agora a questão a gente provavelmente teve que abrir mão deles para financiar outras contratações também, né? Chegaram jogadores importantes, chegou o Calafiori, chegou o Merino, que era um perfil de jogador que faltava realmente, né? Apesar de a gente estar aqui criticando ele. Quer dizer, vocês nem sei se criticaram muito assim, mas eu tava criticando ele. Mas era um perfil que a gente precisava, fato. Né? E, enfim, aí às vezes você tem que abrir mão de algumas coisas para receber outras. É assim, né? Quando você não tem dinheiro infinito dos Emirados Árabes por trás, né? E você, Hendrix, você acha que elenco é uma questão? Claro, eu concordo com o Thiago, né? Eu brinco aqui sobre elenco. Eu não queria ser o City e ter dinheiro infinito de um país. Acho que não melhora o futebol. Mas, fora essa discussão à parte, você acha que a gente falta elenco, Hendrix, pra gente de fato falar, não, a gente tá na briga. Ok, na temporada passada a gente ficou na briga até a última rodada, né? Foi muito bem, mas é isso. Coincidentemente, não tivemos nenhuma lesão grave, a não ser do próprio Timber, né? Mas aí o Timber, ele não era da equipe, ele foi contratado e machucou, né? Acho que ele jogou um jogo, né? Pela Premier. Foi. Então, nem dá pra, sei lá, se a gente consegue colocar ele como lesão durante a temporada, porque a gente nunca teve o jogador, né? Então, fora a temporada passada, que a gente não teve grandes lesões, a gente brigou cabeça a cabeça ali com o City até a última rodada. Mas hoje, né, nessa temporada, a gente vê que as lesões
Vamos, a gente pode até já jogar essa pergunta, né? Tiraram a gente da corrida pelo título, né? Essa já pode ser dos pontos de discussão. A falta de elenco, Hendrix? Olha, no começo da temporada, ou melhor dizendo, durante a janela de transferência, a gente falava sobre isso, de que, olha, o Arsenal está a uma lesão de não disputar o título, basicamente, que era a lesão do Odegaard. E foi exatamente o que aconteceu e está acontecendo. Então, nós estamos sofrendo muito na criação de jogadas, de chances de gol, porque a gente tá faltando esse cara no elenco. E aí a gente para se perguntar, bom, então será que a nossa janela de contratação foi tão boa assim? Eu daria uma nota, sei lá, 7,5. 7,5 eu acho que seria uma nota boa para nossa janela de contratação. Como o Thiago falou, a gente não sabe tudo que ocorre ali por trás dos panos, mas até hoje eu não entendi por que, por exemplo, o Fábio Vieira foi emprestado. Ele não trouxe boas atuações na temporada passada, ele não foi nada absurdo, mas ele era um cara que era pra estar fazendo a do Odegaard nesse momento. Eu acho que pelo menos quando ele foi contratado, a ideia era ele ser um reserva para o Odegaard. Se ele ia bem ou se não ia, isso é uma outra questão, certo? Mas a gente deixou de ter, a gente literalmente tinha um cara que foi contratado para ser reserva do Odegaard. A gente mandou ele emprestado e ficamos sem ninguém. A gente parece que se deixou um pouco pela sorte, assim, cara. O Odegaard nunca tinha machucado ou ficado tanto tempo fora assim. Pô, isso não vai acontecer com ele. Pronto, aconteceu. A gente já tá um tempão sem ele. Ainda vamos ficar um tempo sem ele. Quando ele voltar, a gente não sabe como ele vai voltar, tá? Porque lesões por muito tempo assim, a gente sabe como é que é. O cara precisa de ritmo, o cara precisa voltar ali, força muscular que ele tinha. E tem uma coisa, se eu puder acrescentar rapidinho, é que a gente tem pressa de trazer ele de volta. E aí a gente pode acabar arriscando, inclusive, uma reincidência da lesão. Exato. Tem tudo isso. Então, eu acho que, respondendo ali a sua pergunta, sim, eu acho que falta elenco. A gente falava sobre isso durante a janela de transferências. A janela foi boa, foi. Eu acho que a vinda do Calafiori foi ótima. Não sei se a gente precisava, por exemplo, de um Sterling. O Sterling foi uma oportunidade de mercado que surgiu ali nas últimas horas, no último dia, na última semana. Ok, mas não sei, é aquilo que a gente falou, a gente tá com 4 pontas. Enquanto tem 2 jogando, tem 2 sentados lá não fazendo nada. E não tem ninguém pra criar. Por que a gente trouxe o Sterling e a gente não trouxe um cara que fosse de fato armador pro time? Então eu acho que tá na hora da gente começar a dar uma criticada assim no planejamento, sabe? Porque esse planejamento não tá rolando da forma como as pessoas acham que deveria. Tipo, ou será que eles são tão geniais assim que absolutamente ninguém tá entendendo? Então, será que o melhor mesmo é não ter um substituto pro Odegaard? Enfim, são muitas questões. Eu acho que a gente precisa, nessa próxima janela aí de meio de temporada, fazer alguma coisa em relação a isso. Não acho que vai acontecer, né? O Arsenal, historicamente, dificilmente se movimenta em janeiro, né? Então, a gente vai ter que torcer pela volta do Odegaard e que ele volte voando, assim. E acabaram as chances de título, gente? O que vocês acham? Acho que não. Porque é aquilo que eu falei, né? O City tá sem o Rodri, e isso não dá pra subestimar a importância do Rodri. Eles vão perder pontos, já perderam nessa rodada, tudo bem que a gente não aproveitou, né? Porque já tem encurtado a distância. Mas isso vai acontecer mais vezes, e o Liverpool provavelmente vai acontecer mais vezes também. Quer dizer, mais vezes não, mas vai acontecer com o Liverpool também, porque o Liverpool também tem um elenco que é suscetível a lesões.
E é a primeira temporada do slot, então tem coisas aí que precisam ser ajustadas, que ainda não estão 100%. Então acho que se você for olhar quem são nossos concorrentes, eu acho que aí sim dá pra gente ter esperança. Tá difícil, tá praticamente impossível, mas impossível não é. Porque na temporada, acho que foi na passada, o Arsenal chegou a ficar o quê? 11 pontos na frente do City? E o City virou o campeonato. Então, assim, a gente tá a 8, se eu não me engano, né, do Liverpool. Então dá pra virar com certeza. Fácil, provável não é, mas dá. Eu concordo com o Thiago, assim, eu acho que as chances permanecem. Não acho que é impossível, tá? Ser campeão. Eu nem diria que é praticamente impossível. Eu digo que é bem possível ser campeão, mas algumas coisas precisam acontecer urgentemente para que a gente corrija esse caminho. Só que é claro que a gente sabe que a partir do momento que você deixa pontos para trás, você precisa começar a pensar em que os seus adversários precisam começar a errar mais também. Então, bom, o City deixou de ganhar 3 pontos hoje. Ok, legal, ajuda bastante. Mas o Liverpool tá voando. O Liverpool tá voando. Até quando? É isso, até quando? Ninguém sabe, mas assim, temporada passada também eles passaram um bom tempo ali na disputa, né? De tentar tomar o primeiro lugar e tal. Chegou um momento que eles caíram bruscamente, assim, de produção e deixaram o título pra lá. Mas a gente não chegou ainda em 1/3 do campeonato, né? A gente não disputou 1/3 do campeonato ainda. Tem muita coisa pra acontecer, tem muito jogo pra acontecer, mas a gente já começa aquela sensação de, bom, a gente precisa que esses caras comecem a errar. Urgente, o Liverpool precisa começar a perder. O City precisa perder mais uns aí também pra ajudar na nossa... E a gente precisa voltar a ganhar. A gente tá 3 jogos sem ganhar. Então, eu não colocaria o Arsenal fora da disputa do título. Eu acho que a gente ainda vai estar lá disputando no final da temporada. Mas alguma coisa muito urgente precisa acontecer, assim, pro próximo jogo. Pro próximo jogo a gente já tem que resolver o problema de criação, por exemplo. Senão, isso não esquece, sabe? Aí sim a gente já começa a entrar na fase do praticamente impossível. Gente, então vamos avançar aqui no nosso horário apertado. Bom, segundo tempo a gente teve algumas mexidas, vocês já discutiram várias delas, mas só para eu passar. Entrou aos 61 minutos, entraram, aliás, o Zinchenko e o Nwaneri. Aos 71 entraram o Ben White, o Zinchenko entrou no lugar do Merino e o Nwaneri entrou no lugar do Martinelli. Depois aos 71 o Ben White entrou no lugar do Timber e o Jesus entrou no lugar do Trossard. E no finalzinho saiu o Partey aos 86 e entrou o Jorginho. Thiago, pra gente começar a partir pro final aqui da nossa análise do jogo, o que você tem aí pra nos contar? Eu fiquei surpreso até do Zinchenko entrar com tanto tempo, porque o Zinchenko meio que tá em baixa, né, no elenco. Acabou não fazendo grande coisa, mas foi uma substituição compreensível, né? Até esperada. Só fiquei um pouco surpreso, porque não vinha acontecendo, mas fazia sentido. E justamente no lugar do Timber na esquerda, que não estava conseguindo ajudar o ataque. E o Nwaneri entrar cedo foi uma agradável surpresa. E acabou que o time, como um geral, não estava funcionando muito bem, e aí ele não teve condição de se destacar. Mas é sempre bom ver ele ter mais tempo ali entre os cachorros grandes, né? E eu acho que ele fez bem o papel dele, né? Como, assim, a primeira vez que ele jogou mais tempo, assim, de uma partida de Premier League. E aquela coisa, né? A gente estava aqui discutindo antes de começar a gravar, né? Se tinha ido bem ou se não tinha ido. E eu acho que é importante a gente ver o seguinte. Na idade dele, com a falta de experiência que ele tem, eu acho que a gente tem que dar essas oportunidades para ele, porque é só assim que ele vai crescer. É só tendo essas oportunidades que ele vai virar o jogador que a gente espera que ele vire. Então, eu acho que ele pode entrar vários jogos sem fazer nada de muito relevante, que é isso mesmo, é parte do processo. É muito raro um jogador tão jovem assim entrar e tomar conta do jogo. Aí, assim, na história do Arsenal a gente cita o que? Fábregas, Wilshere, algum outro, me veio logo à cabeça esses dois, né? O Wilshere com 17 anos, eu acho, estava dominando o Barcelona de Guardiola no Camp Nou.
Não, ou foi no Emirates, não me lembro, aquele jogo histórico lá. Foi no Emirates, né, que o Barcelona tava jogando de verde. Enfim, tem esses pontos fora da curva, assim, mas não é o normal, né? Então, assim, acho que foi legal ter ele deixar meia hora ali pra ele jogar. É bom a gente poder ver isso na prática. Até pra saber até que ponto ele consegue substituir o Odegaard. A gente sabe que não vai ser titular, né? Mas é isso. É um bloco por bloco, né? E fora isso, eu acho interessante destacar que hoje ele fez as primeiras alterações no minuto 61, ou seja, a gente estava reclamando que ele vinha demorando para fazer as substituições. E nesse jogo, ele mudou. Porque eu acho que realmente a gente, contra um time tão bom defensivamente como era o Newcastle, se a gente quisesse reverter o placar, a gente tinha que ter mais tempo com condições mais favoráveis para isso, né? Então fez todo sentido ele fazer mudanças para aumentar a criatividade. Porque Zinchenko e Nwaneri, obviamente, foi uma alteração com esse intuito, né? De dar criatividade que estava quase nula. E em termos de substituições, é isso que eu tenho para comentar. E aí eu queria fazer só mais uns comentários aqui para fechar minha participação sobre o Newcastle. É que as bolas paradas nesse jogo de hoje e nos últimos jogos, principalmente não, em geral, as bolas paradas não têm funcionado mais tão bem. E eu acho que o Arsenal se prejudicou muito com o fato de que em 2 jogos seguidos contra a City e Tottenham, jogos importantes em que o povo está prestando muita atenção, o Arsenal fez gols de cabeça nesses 2 jogos. Depois daquilo, a imprensa bateu muito nessa tecla, isso ganhou muita repercussão. E depois disso, o Arsenal não acertou mais quase nada. Poucas foram as chances que o Arsenal teve de fazer alguma coisa de bola parada. Os outros times estão muito mais atentos, eles devem estar dedicando muito mais tempo em analisar o jeito que o Arsenal faz as cobranças. Tirando o Preston, que teve foi quando o Liverpool teve um gol do Merino, né? Isso. De cabeça. Mas não foi de escanteio, né? De escanteio, que a gente vinha sendo muito perigoso, a gente não tem sido perigoso mais. E isso prejudica a gente, né? A gente, nesse momento de falta de criatividade, a gente sempre tinha ali uma bola parada para tirar a gente do sufoco, né? E não tá mais acontecendo. E a outra coisa... era sobre isso também, é que o Rice tem batido muito mal as bolas paradas. E Sim. isso é uma coisa aí que o time tem que dar uma olhada nisso nos treinamentos. Muito, muito ruins as cobranças dele ultimamente. É impressão minha ou a gente tem sofrido mais agora também? Não só com as bolas paradas, mas com as bolas aéreas. Não sei se é impressão ou a gente tem tomado mais gols assim, né? Hoje foi outro exemplo, mas nos jogos anteriores também, né? Eu tenho essa impressão também. Contra o Bournemouth a gente tomou o gol de bola parada, mas foi rasteira, né? Foi inclusive uma jogada muito bem ensaiada, né? Foi. Foi um bom gol. Aquele gol que você não consegue ficar chateado de ter tomado, né? Você até elogia os caras. Fala, caramba, que movimentação. E é isso. Você falou sobre alguns pontos aí. O Rice no geral, né? Eu acho que na temporada inteira, eu acho que ele não voltou ainda da temporada passada. Não tô conseguindo enxergar nele nessa temporada a mesma qualidade que ele trouxe na temporada passada. Mas em especial nas cobranças de bola parada, não sei, tem alguma coisa acontecendo. Hoje ele foi mal em todas. Eu não me lembro de nenhuma que ele tenha ido muito bem, assim. Sim. Eu lembrei aqui só de um escanteio que a gente bateu que sobrou pro Trossard, né? No segundo pau. E de fato é uma jogada que o Arsenal já repetiu várias vezes, que é essa... Eles tumultuam a área, o pessoal fica todo mundo ali achando que a bola vai vir super fechada, mas quem bate o escanteio manda no segundo pau pro Trossard pegar o resquício ali da bola, né? E a gente já chegou a fazer gol assim, inclusive. E dessa vez a gente tentou isso também, só que o Trossard pegou bem, bateu bem, só que tinha 2 caras do Newcastle embaixo da linha pra tirar a bola. Então, tipo, foi um bom escanteio. Só não deu certo porque os caras estavam muito bem postados ali pra fazer a defesa. Mas, no geral, tá muito difícil dele acertar essas bolas. E eu não sei, não faz sentido o Rice errar tanto, né? Então, talvez tentar colocar outro cara pra bater, né? De vez em quando, a cada 2 ou 3 faltas, coloca alguém diferente ali pra tentar fazer esse cruzamento, bota o próprio Saka pra fazer esse cruzamento. Era o Martinelli que batia antes, né? Pela esquerda. Pois é. Então, sei lá, a gente precisa variar. Vamos dar uma palavrinha sobre a vitória contra o Preston pela Copa da Liga, né? Na última quarta-feira, dia 30 de outubro. O Preston North End, na verdade, é só o 20º
entre os 24 times da Championship. Então não é nenhum, né, não tá tão bem nessa temporada. Mas fizemos o que precisávamos, que era ganhar bem, 3-0, com um time bem misto, cheio de garotos não, né? Eu queria ter visto mais garotos, mas tudo bem. O Aneri foi um dos titulares ali. Thiago, você acompanhou essa partida? O que você pode destacar aqui pra gente? Acompanhei. Teve a estreia do Setford, né, que foi um goleiro que o Arsenal contratou na janela de verão, na janela do início da temporada, que esse negócio de falar pela estação é sempre confuso, né, porque aqui é inverno pra gente. Já para o nosso amigo Paulo é verão, então é sempre uma complicação isso aí. Enfim, na janela do início da temporada. Aí o Setford estreou, ele estava machucado no outro jogo, por isso que ele não jogou o outro goleiro, que é mais jovem ainda do que ele. Deixa eu ver o que mais. E o que eu anotei aqui. Uma coisa que me chamou a atenção: o Sterling estava bem fisicamente, porque até então ele não tinha jogado nenhum jogo que me parecia que ele estava no estado normal dele. Nesse jogo contra o Preston, eu achei que ele estava muito bem fisicamente, ganhando duelos, chegando sempre, saindo antes, atrás na corrida e chegando antes. Então, realmente, isso me chamou a atenção. Eu acho que agora ele está em melhores condições para talvez brigar por alguma coisa, né? Para pelo menos entrar nos jogos da Premier League, né? Porque nem isso ele tem feito. Outra coisa, o Gabriel Jesus fez um gol, então eu acho que isso é sensacional, porque agora ele vai poder jogar mais pelo time de novo, né? Porque ele estava desesperado para fazer o gol e às vezes escolhendo, tomando a decisão pior só para tentar fazer o gol, e aí finalmente ele quebrou o jejum. Isso deve dar mais tranquilidade a ele, apesar de que depois ele falou que de propósito ele está tentando chutar mais. Talvez seja uma questão de tempo até ele encontrar o equilíbrio perfeito, né? Porque também não dá para o cara botar na cabeça, tenho que chutar mais. E aí chega lá, tá o seu companheiro livre, ele em vez de tocar, chuta. Também não pode ser assim, né? Vamos ver se ele acha um equilíbrio aí. Mas eu acho que ele ter feito o gol já foi um ótimo começo. E outra coisa que eu destacaria é que no segundo tempo o Lewis Skelly entrou com mais tempo. Deixa eu ver quando foi que ele entrou. Ele entrou no minuto 62, então teve aí meia hora para jogar. E eu achei que ele não foi bem, achei que ele errou, principalmente mais para o fim do jogo, ele jogou no meio, né, na função dele mesmo de volante, e foram 10 minutos, né, que foi quando entrou o Aiden Heaven, que é da base também, ele entrou no lugar do Aneri, e aí foi pra zaga, né, e aí o Kivior foi pra lateral esquerda, e aí o Lewis Skelly foi pro meio, e principalmente quando ele tava no meio, eu achei que toda hora tava fora de posição, errou uns passes fáceis, não foi uma partida muito inspirada dele, e... A gente espera isso, né? Jogadores muito jovens. O Lewis Skelly já fez 18, né? O Maneri ainda tem 17, mas o Lewis Skelly já fez 18. Mas é muito jovem ainda, né? Muito pouca experiência. É normal que aconteça essas partidas piores do que outras, né? Essas talvez oscilações. O fato dele ter que jogar pela lateral, talvez ele esteja treinando também pela lateral, né? Muitas vezes. Aí joga na posição dele, né? Talvez isso atrapalhe também nessa formação ali. Entre o meio-campo e a lateral, e até porque de repente chega aquela coisa, né? Falou, pô, vou jogar no meio-campo, que é a minha posição, é agora que eu se consagro. E aí, talvez essa pressão ali tenha piorado também pra ele, né? Não sei. Pode ser. Hendricks quer destacar algum ponto do jogo contra o Preston, ou podemos ir para os comentários da audiência? Cara, eu sinceramente não tenho nenhum grande ponto, até porque eu assisti esse jogo em situações... eu tava esperando numa sala de pré-operatório da minha esposa e assistindo no celular, então prestar atenção tava bem difícil. Mas foi um jogo delicinha de assistir, né? Assim, tudo deu certo ali, né? Os caras não sabiam como jogar bola. Parecia que a gente tava jogando contra... Não sei... Os caras eram muito ruins, assim, eles estavam com muito medo de jogar contra nós, né? Mas não tenho grandes pontos a tecer, não, sobre esse jogo. Só queria que a Premier League fosse fácil daquele jeito. Amigos... Crystal Palace agora, né? Exato, pela Crystal Palace. Copa da Liga? Tem que ganhar essa Copa da Liga aí. Seria de bom tom. Amigos, Juliano Ortiz aqui, o nosso grande Juliano, amigo nosso e participante do podcast, né? Ele mandou uma pergunta aqui pra gente, ó. Muita gente falando da falha do Magalhães, mas o Timber se foi para a Holanda e deixou o Gordon sozinho para receber o passe do Longstaff. A gente comentou, né, sobre a falha generalizada ali, talvez, uma falha talvez grande do Timber, que permitiu que o Gordon fizesse o cruzamento sozinho, né? Então ele fala, para vocês, o gol é falha individual ou coletiva?
Na zaga, o Isaac cabeceou com as bênçãos do Magalhães. Hendrick, se você já tinha comentado, foi isso, né, na sua opinião? Foi uma falha maior da zaga inteira, quase. É isso, a gente falou isso no começo do podcast. Pra mim, se a gente. Na verdade, todo gol é falha coletiva, na minha percepção. Mas. Se eu puder atribuir um peso, seria 90% pro Timber e 10% pra zaga, sabe? Então, pra mim, realmente o Timber poderia ter aproximado mais e cortado a opção de cruzamento. Dificultado, né? Ele coloca aqui as bênçãos do Magalhães, do Saliba e do Rice, entre os três. E mais uma vez, em bola aérea alçada na área, que foi o que a gente comentou, né? A nossa percepção aqui, sem pegar estatísticas, é que a gente tem sofrido mais com esse tipo de jogada. O Ítalo, Thiago, ele mandou o seguinte, ó. Esse problema de criação do Arsenal vem daquele jogo contra o Southampton, que na individualidade do Saka conseguiu a virada. Hoje só fica mais explícito a falta do Odegaard. Comentamos também bastante, né, sobre a falta que faz o nosso querido norueguês. No fim acho que tá respondido, não tem nem mais o que acrescentar não, a gente acabou respondendo só ao longo do episódio. O Kezen Almeida, desculpa se a pronúncia não estiver correta, o Kezen Almeida mandou o seguinte: acham que já é o momento do Arsenal começar a focar nas Copas para tentar alcançar o primeiro título importante, ele coloca entre aspas, importante desse elenco? Ou ainda acham que é importante manter o foco na Premier League? A gente discutiu também, né? É que eu acho, vou responder aqui o começo e depois eu jogo para vocês. Por mais que a gente fale que não vai disputar o título da Premier League, não tem como não tirar o foco, né? Porque são só 4 vagas para Champions. Obviamente não vai se abrir mão, não é o Campeonato Brasileiro, que até o 18º tem vaga em Copa, praticamente, né? Então, assim, não tem como tirar o foco da Premier League, né? A gente sempre vai ter o foco na Premier League. E a gente discutiu ali se as chances de títulos eram remotas ou não. A gente chegou a uma certa conclusão aqui que não, ainda dá, até porque eu acredito na oscilação do Liverpool. Técnico novo, por mais que eles estejam voando, o Slot tem um perfil parecido com o Klopp, etc. Mas assim, não é possível que, né, em algum momento esse time não oscile. Se não oscilar, realmente o Liverpool aí tá à frente. O City eu também acredito na falta do que o Rodri vai fazer, então acho que a gente tá num caminho ali de poder brigar, né? É o que o Hendricks falou também. A importante é a gente se acertar logo, essa que é a verdade, né? Independentemente de torcer pelo tropeço do City e do Liverpool, o Arsenal precisa se acertar primeiro, né? É isso, amigos. Temos mais algum comentário sobre a pergunta do Kezen? Eu acho que o importante, entre aspas, né, fica parecendo um tom irônico. Assim, o Arsenal ganhou a FA Cup com a Arteta. A FA Cup seria a Copa importante, né? A não ser que ele esteja considerando a Champions League como uma Copa, né? Pode ser. Se for o caso, também não tem muito por que a gente focar na Champions League, sendo que são poucos jogos, né? Porque, assim, tentar ganhar a Premier League é o caso. Por mais que a gente, digamos, não acredite no título, que eu não acho que é o caso do pessoal que trabalha no Arsenal, mesmo que eles não acreditem no título, só o fato de você, digamos assim, fingir que tá brigando pelo título até o fim, isso serve como aprendizado para a temporada seguinte. Então, e outra coisa, não é só aprendizado também, é como você criar as condições para atrair jogadores que vão melhorar o elenco, que, né, podem chegar depois, né, com essa ideia de brigar pelo título. Então, de forma alguma, deve se deixar de focar na Premier League, por mais que você não acredite no título. E a Champions League, eu acho que... Bom, eu até acho que se continuar uma distância grande assim do Arsenal, quando chegar na fase do mata-mata, então digamos que a gente esteja lá em março, certo? Que eu acho que ainda é em março as oitavas de final da Champions League. Ou é em fevereiro agora, não me lembro. Fim de fevereiro, né? Fim de fevereiro, início de março. Se chegar nessa parte da temporada e o Arsenal ainda estiver, digamos, 8 pontos atrás do segundo colocado, aí eu acho que talvez valha a pena você poupar jogadores no jogo da Premier League, né? Contanto que não seja um jogo de confronto direto, né? Se for um jogo contra o City, contra o Liverpool, aí beleza, vai o time completo, né? Mas se não for contra o time mais de baixo da tabela, eu acho que até passa a fazer sentido você poupar alguém. Mas eu não acho que isso vai acontecer também, na verdade. Então, é por aí minha resposta. Amigos, vamos para as nossas palavras finais. Querem comentar mais alguma coisa sobre
os jogos, esse jogo específico contra o Newcastle. Faltou a gente falar alguma coisa? Hendrix quer fazer algum complemento dos jogos, ou vamos para as nossas palavras finais? Olha, eu acho que muitas coisas que eu gostaria de falar já foi trazida aí por vocês ao longo do episódio, então acho que a gente tá bem coberto aí, né, em toda a nossa avaliação da partida. O que eu queria mais deixar focado aqui nas palavras finais é a gente precisa urgente voltar a ter um brilho nos olhos, né? Eu acho que é mais do que a questão da criação, né, do meio campo. Eu acho que vai além disso, assim. Eu comecei o nosso podcast falando sobre a questão psicológica dos jogadores. Eu acho que tem alguma coisa acontecendo, tem alguma coisa que não está fazendo os jogadores jogarem no seu 100% do que eles conseguem. Isso é uma coisa que a gestão ali, a Arteta e seus auxiliares têm que investigar. Porque é um time que joga de uma forma muito mais morosa do que na temporada passada. E não mudou tantas peças assim. O que afinal aconteceu, sabe? Então, eu acho que é a partir daí que a gente vai ter uma mudança pra temporada, sabe? Quando a gente voltar a jogar com aquela vontade, aquela empolgação. Pode ser que as pessoas que estão nos ouvindo agora no episódio, elas não concordem, e tá tudo bem, tá tudo certo. É só um feeling meu mesmo. Mas eu sinto que tá todo mundo meio, não sei, meio irritado em campo. Antes o Arsenal conseguia estar em situações de desvantagem e racionalmente jogar melhor e empatar e virar jogo e etc. Hoje não, a gente sai atrás e vira um Deus nos acuda. Então é uma coisa psicológica que precisa ser investigada. Eu acho que talvez nos próximos episódios, nas próximas rodadas que forem acontecendo, a gente pode ir falando um pouco mais sobre isso e ver se faz sentido isso que eu tô falando agora também, porque talvez eu esteja só brisando. Mas é isso, gente. Thiago quer complementar aqui sobre as partidas e partir para as palavras finais? Sobre as partidas, não, acho que eu já falei tudo o que eu queria. Em minhas palavras finais, eu gostaria de lembrar que na última coletiva, né, o Arteta deu a entender que o Odegaard pode ser que volte antes da data FIFA, mas eu acho que o mais provável é depois da data FIFA, né, que é no meio desse mês de novembro. E por falar em data FIFA, né, o Martinelli não foi convocado para a seleção brasileira, acho que a maioria das pessoas já deve ter ficado sabendo disso. E a outra coisa que a gente comentou no último episódio sobre o Murilo do Nottingham Forest, e ele foi chamado para a seleção. Achei interessante o timing da nossa discussão e da convocação dele. Eu aprovo a convocação, achei que foi bem legal. Inclusive porque o Beraldo, que é quem ele tá substituindo no elenco, não tem jogado de titular no PSG, então acaba fazendo sentido realmente. Acho que a maioria das pessoas nem liga muito mais pra seleção, mas enfim, achei legal trazer o comentário. Não, liga sim, nossa seleção. E com certeza alguém da seleção ouve o Fala Gunner, porque pegou a nossa dica sobre o Murilo do Nottingham Forest. Amigos, muito obrigado, o papo foi muito enriquecedor, todos aprendemos bastante sobre os temas discutidos. Hendrix, muito obrigado pela participação, vamos nos ver várias vezes aqui no podcast. Obrigado como sempre, Thiago. Obrigado você, valeu, guerreiro e guerreira que nos aguentaram até aqui por tanto tempo. Eu sempre deixo a dica, veja mais conteúdo sobre o Arsenal na nossa revista digital, siga o Fala Gunner em todas as redes sociais, curte, comente, compartilhe, dá 5 estrelas no Spotify ou no seu agregador favorito, que isso sempre nos ajuda muito e incentiva a produzir mais e melhor conteúdo para você. Então é isso, muito obrigado e tchau!